Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, de novo aqui, para continuarmos o acompanhamento que Preto no Branco vem fazendo já. O aniversário de 3 anos se foi, estamos já caminhando para frente e as atrações estão se sucedendo aqui dentro dessa marca e os compromissos também com aqueles temas que dizem respeito a Cascavel, dizem respeito à nossa região e dizem respeito ao Paraná de um modo especial. Convidamos hoje 2 pessoas da comunidade, são lideranças, se preferirem autoridades, uma até tem mandato, mas já de algum tempo, e a comunidade sabe disso, estão participando de um modo mais específico da área política, que vai ser aqui nesse espaço semanal o nosso tema principal. Então quero cumprimentar o vereador Edson Souza, do MDB, agradecer a gentileza da sua presença e agradecer também a presença do advogado Moacir Wozniak, que graça na área do direito, com o seu escritório, o seu trabalho profissional, mas embora ainda não testado nas urnas, não tenho conhecimento de que concorresse alguma vez a alguma coisa, e portanto ainda sem ter mandato, nunca fugiu de desafios políticos, trabalhou já na área pública, foi secretário municipal, lá na época do ex-prefeito Dr. Lísias Tomé, e desde antes e depois disso também, sempre esteve entrosado, misturado com o setor aqui em Cascavel. E é um setor bem atípico, é um setor que, inclusive, segundo muitos observadores, é muito mais intenso, muito mais forte, muito mais complicado, difícil de ser conduzido o setor político, em função dos grupos, em função das lideranças, dos perfis, das características, em função do que pensam esses nossos líderes aí nessa área. Dito isso, vamos então ao trabalho. Doutor Moacir, agradeço a sua presença e gostaria de saber, o senhor tem liderado, junto com outros cascavelenses, formação de um grupão, assim chamado, composto por representantes de vários partidos, para organizarem o máximo possível de unidade, o mínimo que der de resistências, de brigas, de puxar a bandeira de Cascavel, cada um para um lado, visando a eleição de 2024, a eleição municipal de prefeito, também de vereadores. O senhor acha que dá certo isso em Cascavel? Obrigado pela presença. Miguel Dias, eu agradeço pelo convite, sendo o primeiro programa depois da pandemia. Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo há bastante tempo aí, com um jornal que a gente é assinante, recebe. Agora estou vendo aqui o Guizo, o veneno da política. Mas a política não tem veneno, a política existe interesses, conflitos, ideologias, mas aí numa eleição você tem que muitas vezes abrir mão de algumas coisas que você pensa, em prol de um grupo, é o que nós estamos fazendo aí, um trabalho aí que a gente começou há aproximadamente 30 dias, começamos aí com 5 partidos, hoje estamos com em torno de 8, 10 partidos. Hoje tivemos uma conversa com o presidente do PSD, o deputado Gugu Bueno, muito boa conversa, que passou a integrar o grupo, vai participar da próxima reunião. E o objetivo é levar à população de Cascavel um nome que possa conduzir a prefeitura num trabalho aí que possa... vamos dizer assim, Miguel, continuar o trabalho que o prefeito Paranhos está fazendo, bom trabalho, que a própria Câmara de Vereadores de Cascavel, a gente tem que parabenizar aqui o vereador que faz as cobranças, e em função disso hoje nós temos aí uma administração muito boa, que não é só do prefeito, é da Câmara, é do próprio prefeito, enfim, dos partidos políticos que participaram da eleição de 2020 e que muitos deles querem dar continuidade já voltamos no projeto. Sobre a pauta do grupão, que alguns chamam de gripão. Veja bem, já começa assim, os contrários
vários, né? É claro que brincadeiras e tal, mas muitos posicionamentos aí dizendo o seguinte, que não dá para juntar, como é que fala, chama aquilo, quando não tem como separar, não dá para juntar duas coisas óleo distintas. com água. Não dá, ou água com óleo. Isso. Tá? Vereador Edson, acho que dá certo o grupão em Cascavel, concorda com o doutor Moacir de que a Câmara Municipal tem responsabilidade também nessas questões aí de condição política? Obrigado pela presença. Miguel, eu que agradeço a você, agradeço ao pessoal do Preto no Branco, que, assim como disse o doutor Moacir, é um jornal que vem fazendo uma diferença em Cascavel. Traz um debate sobre a cidade, um debate sobre a política com muita qualidade e pega pontos que os outros não veem, né? Então, com esse novo espaço aqui, eu acredito que também vai ser da mesma forma. Eu acho que a política ela tem que ser feita de composição. A política ela não pode ser feita das mesmas ideias. E se a pessoa quiser implementar apenas a ideia dela, acaba virando ditadura. Não é a democracia, não é algo que a gente defende. Então, eu acredito que um grupo grande dá certo, pode convergir. Tem que ver quais são os interesses desse grupo. Se o interesse desse grupo estiver imbuído de pensar uma cidade diferente, pensar uma cidade melhor, dar continuidade nas coisas boas que o prefeito Paranhos vem fazendo, mudar as coisas que ele não esteja fazendo da maneira mais correta possível e tal. Eu acredito que possa dar certo, sim. A política não pode ser só interesse umbilical. Ela tem que ter um interesse de grupo, tem que ter um interesse da cidade, pensar o desenvolvimento da cidade. Eu lembro muito bem que em uma das sessões da Câmara de Vereadores o senhor ocupou a tribuna e disse, em tom de um comunicado, de uma conversa política, usando o seu espaço, que é o espaço do discurso, de que o senhor não iria mais se interessar por uma reeleição, não iria procurar alinhavar a sua permanência na Câmara, e sim iria colocar o bloco na rua visando uma pré-candidatura, que é o que se pode agora falar, né? Dentro do seu partido, que é o MDB, à Prefeitura Municipal. Isso permanece? Como é que está a situação? Então, a gente fez uma discussão do nosso grupo político. O meu grupo político ele é composto pelo pessoal da universidade, da UniOeste, é composto pelo pessoal do HU e várias outras lideranças, especial servidor público e tal, que atuam junto com a gente. Eu manifestei dentro do grupo essa minha intenção, minha vontade de não disputar mais eleição para vereador e disputar para a Prefeitura Municipal, que eu acho que o meu perfil é muito mais do executivo do que do legislativo. Mas o meu grupo compreendeu de uma forma diferente, compreendeu que as relações que esse grupo vem construindo, que vem pensando dentro da cidade de Cascavel, era mais importante nesse momento manter uma reeleição para a reitoria da UniOeste, manter o grupo que está hoje dentro do hospital universitário, do que a gente entrar numa disputa pela Prefeitura Municipal. E é o que eu te disse, eu compreendo a política como algo de grupo. Você não pode colocar apenas a tua vontade individual em jogo. Você coloca a sua vontade dentro do grupo e o grupo toma essa definição. Então, por isso que a gente não deu sequência nesse projeto. E aí a tendência é eu disputar a reeleição. Muito bem, doutor Moacir. E o senhor manifestando-se também, não oficialmente, mas as manifestações nos grupos, as conversas, elas sempre têm um quê de indicativo de norte, da vontade, principalmente a questão política. O senhor poderá disputar, claro que o senhor não falou em prefeitura, posicionou-se em relação ao legislativo. Poderemos ter Moacir Wozniak na próxima legislatura ou é só a conversa? Não, eu estou filiado no União Brasil, né? Nós estávamos filiados no Democrata, daí com a fusão com o PSL nós ficamos no União Brasil. Hoje temos o deputado Nelson Padovani. Estamos à disposição do partido, né? Como você disse, não fomos testados nas urnas, mas sempre pode haver a primeira vez, né? Então, se o partido lá entender que a gente possa ser candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, nós estamos à disposição do partido. Eu gosto muito de trabalhar nos bastidores, sempre desde das eleições lá do Salazar Barreiros, falecido Salazar, grande prefeito que nós tivemos, trabalhamos nos bastidores, ajudamos na coordenação de campanha, depois do prefeito Lísias, que foi uma grata surpresa para muita gente, mas a gente tinha um trabalho bastante profícuo na época, junto com o Vilso de Oliveira, o falecido Dr. Lima, saudoso Dr. Lima, que nos ajudou muito, e depois nas campanhas do prefeito Paranhos. Então a gente sempre fez um trabalho de bastidores, colaborando, eu hoje como advogado,
tenho conhecimento em direito eleitoral, acho que posso contribuir também bastante para o grupo aí que almeja, que é muito diz o vereador. Também não adianta ter um grupo só por interesses pessoais. A gente tem que, a hora que esse grupo estiver mais formalizado, vamos dizer assim, a gente tem que começar a pensar num projeto para a cidade, fazer um plano de governo, né? Entender a situação da prefeitura, como é que está hoje, como é que estão as verbas federais, verbas estaduais, como é que está o endividamento no município, para entender, para que aquele que seja eleito o prefeito de Cascavel não chegue lá no escuro, que ele saiba. E ele também, esse candidato, ele vai ter que estudar, né? Porque nós temos vários candidatos, mas tem que saber, tem que conhecer o que é um PPA, né? Tem que conhecer a realidade do município, né? Tem que andar, tem que pisar no barro, né? Conhecer os bairros, a realidade, como diz aqui o nosso vereador. O prefeito está fazendo muitas coisas boas e tem algumas que precisam avançar. Então, o próximo prefeito precisa estar atento a essas reivindicações da população. Daqui a pouco o Moacir responde também, vereador Edson e amigos. Nós estamos aqui com uma outra informação de que a dona Marisa Wozniak, conhece a esposa? Esposa. Poderá ser a candidata IPMC. Da família. Já foi, né? Essa aí já testou. Já foi urnas, candidata, né? Tem saiu. essa possibilidade, mas nós vamos daqui a pouco explicar Perfeito. isso aí, né? Vereador Edson, dentro do seu partido, o MDB, as mídias locais e até as estaduais, o blog do Tupã mesmo, que a gente acompanha, né, importante blog político do Estado, sediado em Curitiba, diz que o deputado Osiel Batatinha, que é o representante político hoje do MDB, quem tem voto em nível estadual é ele, né? E o Frangão, ex-deputado, né, que não se reelegeu, infelizmente, estão conversando sobre candidatura do partido nessa próxima eleição. A agremiação sabe alguma coisa? É possível? Olha, tem um debate iniciado agora pelo partido a nível do Estado que pede para que quem tem à disposição se coloque nas principais cidades do Estado. Então o MDB vai tentar disputar as principais cidades do Estado. Vai ter um encontro em Cascavel agora sábado, e um dos pontos de pauta é essa discussão. Mas é muito inicial ainda esse debate. Nós estamos pensando também em organização de uma chapa de vereadores, buscando eleger 3 a 4 vereadores dentro dessa composição de chapa. Nós precisamos aparar algumas arestas internas também, porque é um partido grande e tal, muitas questões diversas dentro do partido, que eu acredito que não vai ser muito difícil de se resolverem. Mas está na programação do MDB disputar, seja como candidatura a prefeito, seja como candidatura a vice e com uma chapa completa de vereadores para eleger aí 3 a 4 vereadores. Hoje na Câmara nós já temos 3 vereadores, né? Então a proposição seria a gente aumentar mais um. Muito bem, vereador Edson é um dos 3 vereadores, mas se fala também que não é muito confortável dentro do MDB. Não sei se agora já melhorou um pouco essa posição ou não. Vamos perguntar para ele na sequência. Inclusive se fala também que o próprio PDT estaria de olho no passe do vereador Edson. Teve até uma reunião agora recentemente, onde esse assunto foi tratado. Sim. Já nós vamos ir por essa seara. Mas nas reuniões do grupão, Moacir, notei a presença de Valtinho Parcianello, que é a liderança do MDB, estamos falando nisso. Então quer dizer que o MDB está entrosado na ideia do grupão. Estamos conversando desde a primeira reunião, o Walter esteve presente, inclusive foi na minha casa, todo mundo sabe, na minha residência, e ele esteve presente e está firme no grupo. Temos conversado quase que diariamente. O Walter é uma pessoa sensível, é muito bom conversar com o Walter sobre política, ele conhece muito de política, é um trabalhador incansável, está fazendo um trabalho extraordinário aí, na Prefeitura de Cascavel, como secretário do Território Cidadão. Sim. Então é uma pessoa importante nesse projeto aí, de continuidade aí, do desenvolvimento da cidade, que o prefeito Paranhos vem conduzindo, e que a gente possa estar junto aí no grupo. A gente respeita o MDB, é um partido muito forte, tem história no Brasil. O deputado Frangão é uma pessoa respeitada em Cascavel. 7 mandatos, poderia ser candidato a prefeito, tem condições para isso. Então a gente respeita dentro do grupo. Eu acabei esquecendo o Nelson Padovani, o Nelsinho Padovani, também pode colocar o nome à disposição para disputar a Prefeitura de Cascavel. É empresário de sucesso, agora deputado federal. Então é um nome também importante que pode ser colocado à apreciação na cidade de Cascavel, para que possamos ter aí um bom prefeito para os próximos anos, né?
que o desenvolvimento continue, que a cidade não pare de crescer. Olha, o grupão aí, segundo alguns comentam, tem certeza, já está definindo simpatias. E segundo consta, Renato Silva, atual vice-prefeito, presidente do Republicanos e pré-candidato declarado também, seria preferido de vários dos integrantes, não do grupo. Estou falando que existem posições já emitidas e manifestadas. As cartas já estão meio marcadas aí, Moacir, ou não é isso? Não é isso não. Às vezes um ou outro que participa do grupo, né, tem uma simpatia por algum candidato. Alguns manifestaram lá simpatia pelo Renato, outros pelo Alessio. Agora nós temos o Gugu no grupo também. Tem o Mecabô, que participou, o Henrique Mecabô, foi muito bem votado. Também tem pessoas que têm simpatia aí a uma candidatura dele, por ser jovem. Então, assim, não tem nada definido. A gente vai conduzindo as reuniões, discutindo. É muito importante que todo mundo converse com todo mundo ali, né? Então, cria um clima bom, né? E que é importante. E lá na frente, aí o que o grupo achar melhor, for discutido, que for aprovado, claro que vai passar isso pelo governador do estado, Ratinho, pelo prefeito Paranhos, que tem uma aprovação muito grande na cidade de Cascavel, para que a gente possa encontrar um nome que possa disputar em condições de vencer as eleições. As eleições, elas serão bastante difíceis no meu entendimento. Nós temos o ex-prefeito Edgar Bueno, que é um candidato que já está em campanha, e é um nome que tem que ser respeitado. Já falamos disso. Vereador Edson, na sua opinião, se o atual prefeito, o reeleito, Leonardo Paranhos, que não pode mais ser pela força da legislação, com uma aprovação de governo superior a 80%, né, segundo as últimas pesquisas aí, de ser assim, o Pedrinho dos Anzóis é o meu sucessor, votem nele que ele vai fazer um governo igual ao meu ou melhor. É assim que funciona na opinião popular, na ótica do eleitor? Como é que é essa situação de sequência de grupo? Claro que o Paranhos quer eleger alguém do grupo dele. Não penso aqui que o Paranhos vai querer dar moleza para a volta do ex-prefeito Edgar, conforme agora que foi citado pelo Moacir, é também um pré-candidato. Mas é fácil isso aí, o sucessor? Não, eu acho, eu até num grupo o pessoal estava conversando sobre isso, eu falei, só falta combinar com os eleitores, né? Porque se for por uma lógica de pesquisa, você pega lá e fala, o Ratinho indicou, o Paranhos indicou e o Lula não tem nada contra, o cara é prefeito de Cascavel. Não precisaria nem disputar a eleição. E não funciona assim, desse jeito, né? O prefeito tem uma boa aprovação, faz um mandato bom, apesar de eu achar que ele teve uma queda no segundo mandato, a reeleição, eu acho muito prejudicial no Brasil a reeleição. E aqui em Cascavel não acho que esteja sendo diferente. Você pega os números da saúde de Cascavel, são muito ruins, não são bons números e tal, apesar da propaganda. Então a gente precisa fazer a discussão com o eleitor, qual que é o projeto de cidade que quer. O eleitor está cada vez mais crítico referente a isso. Então, apesar de ter uma simpatia pela pessoa e de talvez olhar com olhos um pouco diferente quando é apresentado por essa pessoa, não necessariamente vai votar. Então, acho que a eleição de Cascavel está extremamente aberta, acho que é um dos poucos períodos na história de Cascavel que tem algo tão aberto assim, que permite novas lideranças ascenderem, né, crescerem, e acho que isso ainda vai intensificar bastante, acho que não tem uma eleição que não tem favoritos. Esse vai ser um diferencial dessa eleição para mim. Temos dito que o ciclo político ele se renova. O senhor concorda com isso? Concordo. Só quero fazer um ponto que é o vereador, discordar um pouco dele, porque eu não tenho essas informações como ele tem, como vereador, na questão da saúde. A saúde é um problema no Brasil. Assim, quando a saúde está boa, muitas pessoas acabam cancelando o plano de saúde que tem e migram para o setor público. Se ela não está tão boa, ele volta para o privado, contrata de novo. Então, assim, a Prefeitura de Cascavel, pelos números que a gente tem conhecimento, que eu não tenho os dados lá, mas só fazer uma defesa do governo, aplica-se mais de 30% só em saúde. E é bastante difícil você trabalhar em saúde. Aí, retornando na questão que você falou, a respeito do... Deu um branco. Não, na verdade, eu gostaria que o senhor também comentasse sobre essa questão. Daqui a pouco o vereador Edson dissertou, e ele poderá até
replicar sobre esse comentário dele quanto à saúde, né? Lembrei aqui agora que essa pesquisa da Alvorada, que dá 84% de aprovação do prefeito, coloca entre as secretarias mais problemáticas do município a saúde lá embaixo na 7ª, 8ª posição, só com 4 pontos alguma coisa das opiniões de que a secretaria não seria boa. O restante, tudo, outras secretarias são ruins e não a saúde, né? Isso deu na pesquisa. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar é se o senhor concorda que se o Leonardo Paranhos, o reeleito, botar o braço em cima do ombro do Pedrinho dos Anzóis e disser: este é o meu candidato, quem votou em mim e votaria de novo, vota nele. Se isso funciona junto ao eleitor, e até estendo também o comentário, dizem que o governador Ratinho é que vai resolver a parada e tal. O Ratinho, hoje também se comenta, depois nós vamos tocar no assunto, o governador Ratinho já decidiu que apoiará Gugu Bueno. Citamos aqui o nome e tal, né? Vamos comentar sobre isso na sequência. Mas o senhor concorda com isso? Concordo em partes. Assim, que é a transferência de votos, né? Mas assim, que nós queremos dizer. Conhecendo o prefeito Paranhos como conheço, dificilmente ele vai apoiar alguém que não tenha condições de ser um bom candidato e depois um bom prefeito. Então ele só vai apoiar, isso é a minha opinião, alguém que tenha as condições e qualidade para disputar o pleito em condições de ganhar a eleição. Uma partezinha, mas esse alguém tem que provar para o eleitor, que o senhor falava lá atrás, e eu concordo, sabe o caminho de entrada da prefeitura e sabe onde é a porta de saída. Porque se o cidadão não é preparado, não tem o mínimo de conhecimento em relação ao que é uma administração, e nós estamos falando de orçamento anual de quanto que estamos agora? 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 500? 800. Viu? 6 bilhões ou mais nesse atual mandato do Paranhos, e no próximo, que nós estamos falando de reeleição, multiplica tudo isso, tá? É um dinheiro. Então, o cidadão, a cidadã, temos que falar por que não se fala em mulher candidata. Onde Também estão as mulheres de Cascavel? Vou perguntar aqui para os nossos convidados daqui a pouco mais. Só você vê o homem. Não tem que saber realmente onde está se metendo e convencer o eleitor que o prefeito tem razão? Exatamente. Ele tem que mostrar que ele tem capacidade para administrar, tem que conhecer os números do município, né, do orçamento, de todo o plano de governo que está em andamento, que o prefeito Paranhos vai deixar com certeza. Ele tem que conhecer esse projeto que já está em andamento, para ele dar sequência e daí colocar na sequência os projetos que vêm de um plano de governo dessa candidatura. Mas essa pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter condições, porque o eleitor só vai confiar se enxergar naquele candidato que ele tem realmente a condição de ser o prefeito de Cascavel, uma cidade hoje que está beirando 400 mil habitantes, então ali não é para fazer experiência, ali tem que ter capacidade. Para ser prefeito de Cascavel tem que ter capacidade, tem que ser um bom gestor. E aí nós estamos a menos de 2 anos do pleito eleitoral e esses pretensos candidatos já têm que começar a estudar. Eu tenho falado isso lá no grupo, vocês têm que estudar todo o município de Cascavel. Quantas UPA tem em Cascavel? Qual o tamanho do município? Quantas ruas Cascavel tem? O apoio do prefeito é importante e o do governador também. Também. Mas, na minha opinião, também é importante. O senhor concorda, não é agora, decisivo. Decisivo é o voto que vai sair da urna. Exatamente, o eleitor que vai decidir. Certo. Agora os candidatos têm que ser bons candidatos, porque nem o governador nem o prefeito vai apoiar, vereador, se não for bom. Vereador Edson, eu em seguida já vou lhe perguntar aí uma outra matéria. O senhor quer comentar o comentário sobre a saúde? Que o nosso querido doutor Moacir acha que a saúde não está assim tão mal. Não, basta você ir num posto de saúde para você ver qual que é a situação que a gente tem. E isso é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo, Moacir, de algo básico que o município deveria fazer. O município de Boa Vista Aparecida deve ter em torno de 9 mil habitantes. Fez mais cirurgias eletivas do que o município de Cascavel, em número real. Não é nem percentual, é número real. E isso é algo que a gente tinha cobrado do secretário de saúde do município de Cascavel, que fizesse esse convênio com o CISOP. Faz 2 anos que a gente cobrou, para que ele pudesse fazer esse giro e auxiliasse. Mas aí ele vai justificar, dizer, não, cirurgia eletiva é responsabilidade do Estado, não é do município.
Não é verdade, é tripartite, é responsabilidade do governo federal, governo do estado e municipal. Além disso, você pode ranquear. Você tem uma divisão dos valores na atenção básica, que é responsabilidade do município, que essa divisão de valores diz qual que é o investimento que você tem. Sabe qual que é o número de Cascavel nessa divisão? 346. No Paraná. No Paraná. São 390 municípios que a gente tem. Então, esses números e esses resultados que a Secretaria apresenta estão nos relatórios do SUS, então todos esses estão dentro do relatório do SUS, demonstra a ineficiência do secretário de saúde e da Secretaria de Saúde hoje. E isso vai ter um problema de imediato? Não vai se apresentar de imediato. Esse problema vai se apresentar daqui a 2 anos, 3 anos. Assim como hoje nós temos um problema na região, em virtude do Miroslau, quando estava na 10ª regional, que é a falta de leito. Você vai lembrar, quando ele estava na 10ª regional, ele falava assim, ó, não falta leito no município de Cascavel, não tem falta de leito na nossa região. Daí não foi investido em leito, não foi feita ampliação de leito. Hoje, qual que é o maior problema que a gente tem? O HU com 100 pessoas no corredor, não tendo leito na região. O impacto da saúde não é sempre na hora, é sempre depois. E eu vou te dizer, e você me cobre depois, que eu sei que isso é bom para cobrar. Me cobre depois, quando a gente for pegar os números daqui a 2, 3 anos. A dificuldade que vai estar na atenção básica. Ele está acabando com a atenção básica do município. A atenção que ele dá, às vezes, para jogar para dentro da UPA e para isso, está acabando com os postos de saúde. Não tem funcionário, não tem equipamento, não tem material e falta atendimento às pessoas. E a gente vai pagar doutor Moacir quer fazer uma tréplica que chama aqui, curtinha, assim, e eu quero dizer aqui para os nossos amigos e amigas que vamos trazer o doutor Miroslau aqui oportunamente. Vamos trazer também o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que, se não me engano, é o Toninho Freitista, né? Eu acho Toninho Freitista, acho que não trocou ainda. E vamos debater aqui na ótica da política a questão da saúde, porque é importante você saber e ter esses números, dados e essas explicações e até espichar um pouco essas informações do vereador Dr. Edson. Vamos à sua tréplica, então, para a gente passar para um próximo assunto, doutor. Assim, com relação a dados específicos, o número que o vereador traz, eu não tenho condição, porque não é minha área. Lógico, claro. Assim, houveram no passado alguns erros, e a gente sabe que, como eu disse, não há recurso para tudo que a saúde exige, é muita gente precisando de saúde, mas eu tenho ido nos postos de saúde, recentemente, alguns casos que aconteceram, com acidente e tal, o atendimento foi bom. Agora, nessas questões específicas, eu não tenho como manifestar porque eu não sei. Agora, eu gostaria de perguntar para o vereador se não houve um erro no passado, quando resolveram de fazer em Cascavel um hospital aí para queimados, e que essas alas, esse dinheiro, esse investimento poderia ser direcionado para uma outra ala, né? Por exemplo, questão de cardíacos, que nós temos aí centenas de pessoas com problemas cardíacos quase que diariamente na região, e nós não temos um espaço e essas pessoas acabam trazendo problema para todo o complexo de saúde. E nós estamos lá com uma obra parada, não estamos aqui para criticar ex-governador ou quem é que estava, o ex-prefeito, mas eu acredito que foi um erro, que isso também hoje traz um prejuízo para a saúde de Cascavel. Gostaria que ele falasse sobre o assunto. Eu posso falar sim. Inclusive, quem era o responsável pelo Estado por essa decisão nesse momento era o Miroslau. Ele que tinha pedido, ele era o chefe da 10ª regional. Eu posso falar de carteirinha, que a gente diz, porque eu era diretor do HU na época. A gente era contrário justamente a esse ponto. Não por entender que a ala de queimados não seja algo importante. A ala de queimados é importante para o estado do Paraná, para a divisão do estado do Paraná. Mas como é que você vai fazer uma ala de queimados que vai custar 50 milhões, atende 17 pessoas por ano, que é o grande queimados, o número que a gente tem aqui na região, não é nem de Cascavel, 17 na região toda. Na região toda, você atenderia 17 pessoas, você tem 20 mil pessoas aguardando cirurgia eletiva, e você faz o investimento nos 17 e não faz nos 20. O dinheiro que gastaria para atender as 20 mil pessoas era 17 milhões, mais ou menos. O dinheiro gasto que seria para implantar a ala de queimados, que é um dinheiro que nunca veio, seria 50 milhões de reais. Então, você está extremamente correto. É uma decisão equivocada, errada. Hoje, aquele espaço ele é utilizado para UTI. Então, ele não está inativo, ele está funcionando. Lá tem 30 UTIs lá dentro. E agora, no mês de junho, essas UTIs vão ir para um outro espaço e vai se criar o centro de cirurgias programadas do Hospital Universitário para ajudar a atender a alta complexidade. Não a baixa e a média
média complexidade. Então, é isso, e é desses erros justamente que a gente está falando. As decisões que foram tomadas na 10ª regional que afetam até hoje e que fazem esse trabalho. E quem tomou essas decisões foi o diretor da 10ª regional, que era o Miroslav Bailac, que é o atual secretário de saúde. O que ele fez de errado na 10ª regional, ele está fazendo de errado agora na Secretaria de Saúde do município. E se o prefeito não abrir o olho, ele vai ver isso muito tarde. Muito bem, vamos voltar a esse assunto de saúde oportunamente com o citado Dr. Miroslav. Vamos trazer também aqui, se possível, o Rubens Grip, que é uma autoridade também, acompanhou tudo isso, esteve no passado, quando se fala no passado, governo estadual, municipal, sempre lembro o seguinte, tínhamos gestores que hoje foram trocados pelas urnas, mas técnicos, e o vereador sabe disso, e o Dr. Moacir, ex-secretário municipal da Indústria e Comércio, que acompanhei, um belo secretário, fez um bom trabalho, também sabe que existem técnicos que são servidores de carreira, são os funcionários encarregados de fazer andar, de poder de fazer funcionar, e claro, preciso cumprir, quando a lei permite, a vontade política do prefeito. Estamos falando ou do governador, mas se a lei não permite, não tem vontade política que chegue a tempo, né, doutor? Porque senão qual é o risco? Do prefeito fazer o que tem vontade de fazer ao arrepio da legislação, né? Então, aqueles que eram lá atrás, eles continuam, uns até nos deixaram já, outros aposentaram, mas a grande maioria ainda está lá, né? Fizeram e continuam fazendo. Então, digo esse comentário para falar o seguinte, trocou o prefeito? Beleza? Vai trocar agora? Vai trocar agora. E vai continuar os técnicos o seu trabalho. Então, o que precisamos fazer é otimizar e juntar todo mundo para focar no mesmo lado. Porque senão depois o que acontece? Isso que nós estamos vendo agora. Né? Infelizmente, ecoa de um lado um direcionamento e não dá som no outro. Então, vira briga, vira descontentamento. Vereador Edson, o senhor vai deixar o MDB? Já fez as pazes? Está tudo certo? Como é que está esse aspecto aqui? Eu nunca briguei com o MDB. A gente tem uma divergência na questão. O MDB faz parte do governo municipal. Eu apoiei o prefeito Paranhos nessa reeleição dele. Me afastei da gestão por N motivos. Uma questão é a compreensão sobre saúde que eu tenho e a compreensão que o governo municipal implementa. A outra é a relação do prefeito com o funcionalismo público, que é uma base que eu considero muito, muito importante. Então isso foi gerando afastamentos nossos. Então me afastei do governo, mas o meu partido continua fazendo parte do governo. Então isso gerou um pouco de atrito entre a gente, por isso que eu pedi licença das minhas atuações partidárias, para que o partido possa seguir o caminho dele, mas que eu também tenha as minhas convicções respeitadas e tal. E o partido sempre respeitou essas convicções. Convites nessas horas, a gente tem N's convites, assim, tem vários partidos que vai procurando e tal, porque estão formando chapa, estão construindo os seus caminhos. Eu tenho, em especial, alguns convites, tenho do PSD, através do deputado Gugu Bueno, que eu tenho um vínculo forte com o Gugu, tenho um convite do PDT, também, para que a gente faça parte lá do time, e tenho também o aval do MDB para permanecer no MDB. Então, hoje, a tendência é a permanência dentro do MDB. Essa é a nossa tendência, assim. Então, dialogado, o Walter, como já foi dito aqui, é um cara muito bom de conversa, o Will também é um cara muito bom de conversa, e nós, entre os vereadores, estamos mais próximos do que a gente já teve lá no passado. Então, minha tendência hoje é ficar no MDB. Apesar de gostar ideologicamente da linha do PDT, gostar desse caminho, mas o PDT tem um time já aqui na cidade, que já é formado, o Bodonese está coordenando lá, tem o vereador Serginho que está à frente, eles vão renovar a direção do partido agora nesse momento, então creio que o meu caminho seja permanência no MDB. Quem que vai assumir a direção? Parece que o Batatinha? No MDB. No MDB o Bodanese continuou. No PDT. No PDT o Bodanese continua. E o Serginho é o vice. E o MDB já. O MDB deve continuar o Walter vai mesmo continuar, e a turma ali. Do falando que o Batatinha poderia assumir e tal, mas acho que de repente é muita coisa para um deputado novato como ele, né? E ele não tinha pedido isso, então né? acho que não. Estou falando também que ele poderia ser pré-candidato, já estamos isso eu acho mais possível. Eu acho mais possível ele ser pré-candidato que às vezes até assumir o partido. Acho que
partido continua na mão Eu acho que não vai ser. Eu acho que o Batatinha vai ter juízo e vai cuidar do mandato dele, se consolidar lá, que ele está indo bem, por sinal. Essa questão de briga, doutor Moacir, o senhor tem não é fama, né? Não dá para dizer fama, porque a fama pode ser boa, né? Dá para usar fama, assim, não é pejorativo. De ser bastante brigão. E que já brigou com o prefeito 3 vezes por mês, dizem. Não sei se isso é verdade ou não, e lhe pergunto, por que o senhor não entrou no secretariado de Paranhos, já que era uma especulação, o senhor sabe muito bem disso, e muita gente fez força, torceu, né, rezou para o senhor ir para o governo, achando que o senhor não faria feio lá na equipe do reeleito Leonardo Paranhos. Mas o senhor está bem longe do terceiro piso da prefeitura, o que acontece? Assim, Miguel, você acompanhou o meu trabalho como secretário de Indústria e Comércio, Turismo de Cascavel, o presidente da Codevel, que foi extinta. Acho que foi um erro que o ex-prefeito cometeu, extinguir a Codevel, que era uma companhia muito importante para o desenvolvimento de Cascavel. Concordo. E eu entendo assim, tá, nós estamos aqui com o Edson, que é, como ele diz, tem um grupo lá da Unioeste, nós temos, a nossa cidade é uma cidade universitária, nós temos muitas pessoas capacitadas. E eu acho que eu cumpri com o município, permaneci 4 anos, foram 3 anos como secretário, 1 ano como diretor. Eu acho que eu fiz minha parte, a gente tem que possibilitar que outros também possam vir contribuir com a administração do município de Cascavel. Evidente, o Paranhos me convidou, já quando ele era deputado, para mim ser o chefe de gabinete em Curitiba. Eu preferi ficar em Cascavel, eu pude ajudar mais ele aqui em Cascavel do que estamos em Curitiba. E depois, quando ele se elegeu prefeito, teve convites, mas assim, ele está bem assessorado, tem bons secretários. Eu acho que uma cidade grande como a nossa, nós temos que possibilitar que outros também tenham espaço aí para que possam mostrar os projetos dos partidos, porque nas eleições você não ganha sozinho. O Paranhos ganhou com uma frente muito grande de partidos, principalmente em 2020, e precisa contemplar os partidos, os grupos políticos, para que, por exemplo, o vereador Edson, o partido, ele tem lá os projetos, ele quer levar isso. Se tiver junto no grupo, é evidente que ele vai querer ser secretário para levar os projetos, porque a única forma de você levar um projeto de um partido é você estando no governo. Se tiver na oposição é bastante difícil. Então, basicamente foi isso. Estou bastante feliz atuando como advogado, pelo meu escritório, e quando posso contribuir, estou aí à disposição da população para ajudar no que for possível. Tem gente que diz que o prefeito Leonardo Paranhos é bastante centralizador em relação às decisões e tal, enfim, meio cabeçudo, meio birrento na tomada de posições, e que muitas vezes não dá bola para os aliados, amigos nas discussões, não aceita sugestões, rebate e tal, e toma a decisão. A caneta, aliás, o prefeito tem a caneta, o governador é ele que decide, né? Bom, o senhor acha que um prefeito com essas características dispensa a articulação, ter um bom articulador e tal, ou isso não é verdade? Eu acho que qualquer prefeito ele precisa de ter bons aliados, bons secretários, um bom chefe de gabinete. A gente tem que respeitar. O Paranhos ele tem uma forma de trabalhar um pouco diferente, né? Não é que ele é centralizador, ele toma algumas decisões. Quem toma decisão sozinho às vezes tem mais possibilidade de errar. Ele tem acertado muito, né? Tem acertado muito. Então assim, é a forma que ele trabalha. Então a gente tem que respeitar também. É o prefeito da cidade, recebeu aí mais de 70% dos votos da população. Isso demonstra que a população está contente com o trabalho dele, né, na reeleição, e é a forma dele trabalhar, né? Agora, quem é secretário dele, eu não vejo reclamações. Olha, o prefeito é assim, assado, ele é centralizador. Eu vejo muito pouco isso. Realmente é a forma que ele trabalha. Se o Edson for acabar sendo prefeito de Cascavel, que é jovem ainda, ele também vai ter a forma dele trabalhar. Acho que a gente tem que respeitar cada um aí que está no mandato, como a gente respeita o Edson, que hoje é um vereador crítico ao governo. Então, mas tem que respeitar. Mas ele é da base. É da base. O partido é da base. Tá muito certo isso, não. O partido é da base, mas ele tem se conduzido. Errado não está. Errado não está. Ele tem a condição dele, né? Como ele foi eleito pela população também e é vereador, é representante do Legislativo. O senhor acha possível, então, o vereador da base comandar
seu nariz. Não precisa estar dependendo do executivo. Isso é possível? Sim, é possível. Eu acho que cada vereador, a população... Porque aquele que votou no Edson, nem todos que votaram no Edson votaram no prefeito. Certo, correto. Então, assim, o vereador Edson ele tem a agenda dele, o prefeito tem a dele. Se dá para juntar as duas agendas, aí é bacana, mas se não dá, aí vai ajustando o que é possível, dentro do respeito. Eu não vejo desrespeito do Edson em relação ao prefeito e da mesma forma eu nunca vi o prefeito desrespeitando o vereador Edson. Claro, sempre vai ter os embates mais acalorados, tal, né? A própria sessão da Câmara e tal. Né? Divergência de ideias, mas eu não vejo assim nenhum problema com relação a isso. O senhor no seu gabinete, vereador Edson, com a sua equipe, com os seus conselheiros e tal, muitas vezes o vereador não trabalha só com a equipe que ali está, né? Sim. Tem mais gente, tem um grupo, o senhor fala muito do pessoal da UNS e tal, o senhor é meio intransigente também, meio pega pesado e tal, tem essa conversa, o senhor não releva muita desculpa. Cada um tem uma característica de lidar com as ações. Eu tenho uma firmeza e isso eu nunca neguei, sempre fui firme nas minhas posições. Por exemplo, isso que você citou, eu estou num partido, mas eu tenho divergência de ideias com o governo municipal, meu partido está na base, mas não necessariamente eu estou na base. E isso é algo que eu considero importante, que é a independência do poder legislativo. O poder legislativo, às vezes, ele vira muito penduricário do executivo e morre de medo do judiciário. Certo. E daí não se compreende como um poder importante. Nós somos um poder importante. É fundamental que a gente tenha as nossas ideias apresentadas. É o poder mais próximo do povo, onde vai aparecer ali desde uma mudança gigantesca na cidade, como por exemplo o perímetro urbano que nós estamos discutindo agora, até uma consulta que a pessoa não foi atendida no posto de saúde. Tudo isso é importante e vem para o poder legislativo. Então eu acredito que cada um tem sua maneira e a gente tem que respeitar essas maneiras de você ir lidando, mas o respeito vai até quando também dá o teu limite, né? Você também tem que ter o limite do que você faz. O meu grupo hoje é composto, grupo externo e tal, em torno de umas 250 pessoas que a gente dialoga, conversa de vários segmentos. O senhor tem muitos carguinhos na prefeitura? Nenhum. Não tenho nenhum cargo na prefeitura. Eu acho que, inclusive, a Câmara de Vereadores, mesmo os vereadores da base, tem muito pouco cargo, um ou outro e tal. E eu nem sou o contrário, sabe? Eu acho que... Porque é indicação, né? E o pessoal, doutor Moacir, confunde muito. Eu, cidadão, quem está nos acompanhando aqui, se quiser indicar alguém, é só encaminhar a indicação para o prefeito. Todo mundo pode fazer a indicação para que um terceiro ocupe um cargo da prefeitura. E eu acho que mais do que isso, quando você pertence a um grupo e você discute com aquele grupo um projeto da cidade, você tem o dever de ajudar a executar aquele projeto também. E você executa os projetos com pessoas. Então eu não tenho contrariedade a essas indicações políticas também. O que não pode é o toma lá da cá, aquela troca do cara entregar os projetos do município porque eu vou nomear alguém, porque eu vou ter um parente, vou ter alguém nomeado. Isso é ruim, mas eu vejo que no Brasil tem diminuído cada vez mais esse tipo de característica, até porque o eleitor eu acho que está mais crítico, está mais participativo e isso ajuda bastante. Doutor Moacir, essa semana encontrei o senhor junto com o ex-presidente da Câmara, o ex-vereador Juarez Berté, no gabinete do presidente atual do Legislativo, que também é prefeiturável aí do Podemos, o Alessio Spínola. Estavam conversando, dialogando, a porta aberta, ele foi convidado para acompanhar, não tinha nenhum segredo, não tinha nenhum mistério. O senhor acha que o Alessio está indo bem na presidência da Câmara? Na minha opinião, sim. Ele tem uma ótima relação com os vereadores, isso é fundamental, até porque os projetos possam andar com tranquilidade. E com relação à população, eu vejo assim, uma boa avaliação do presidente da Câmara, né? As pessoas falam bem dele, comentam, né? Ele tem se colocado aí à disposição para ser candidato a prefeito também. Eu acho que é um nome também de respeito na cidade, né? E já está no terceiro mandato aí como presidente da Câmara. E como eu acabei de falar no início do programa, a Câmara tem sido importante aí no desenvolvimento da cidade, Sim. na aprovação dos projetos. Nós estávamos falando agora com relação a esse projeto aí
da construção de vários edifícios em Cascavel vai depender da Câmara de Vereadores. Já falamos Só dele, não vai, vai dar só tempo vai de falar. acontecer se a Câmara aprovar, alterar o perímetro urbano, então Senão- depende muito. Mas assim, no geral, a gente tem visto que ele tem realizado um bom trabalho. Sua avaliação sobre o desempenho do presidente e da mesa, né? Porque o presidente conduz ali, discute alguma coisa e tal. Rapaz, O senhor tem conversa boa com ele? Muito boa. O Alessio, para mim, é uma grata surpresa. É? Uma grata surpresa. Ele é um cara que é uma liderança de comunidade, é um cara de bairro, então ele sabe as dificuldades que tem a periferia e o bairro mesmo, a dificuldade que é no dia a dia. E eu achava que ele ia ser um vereador mais nesse formato, um pouco mais das coisinhas do dia a dia. Mas não, o Alessio é um cara extremamente inteligente, pensa as coisas para frente, consegue fazer a relação do dia a dia com as questões nacionais, com as questões do Estado, tem uma boa relação, é uma proteção para o Legislativo, porque tem uma boa relação com o prefeito, uma relação de amizade ali com o prefeito, mas não deixa o prefeito mandar ou desmandar dentro da Câmara. Ele ajuda com a independência. Já também. ouvi dizer que a Câmara de Vereadores é o puxadinho da Prefeitura Municipal. O senhor concorda com isso? Não é real. Isso não é real. E ele mesmo não permite isso acontecer, e que a Câmara vire esse puxadinho. A avaliação da Câmara não é ruim. Das últimas câmaras que teve, é uma boa avaliação pela população e pelo meio político, né? Os formadores de opinião também. O Alessio, eu acho que ele contribui bastante para o Legislativo ter isso. Ele toma os cuidados, ele ajuda a proteger o vereador, ele dialoga, ele ajuda a chamar atenção quando o vereador também está exagerando no interesse dele e tal, ele acaba exagerando alguma coisa, ajuda a chamar a atenção, e ele tem autoridade para fazer isso entre os vereadores. Eu mesmo não sou um vereador fácil de lidar, entendeu? Não é uma questão muito fácil de lidar internamente lá. E o vereador que eu tenho o melhor diálogo lá dentro é o Alessio. Ele consegue sentar, compreender meu lado, fazer essa discussão junto com o município e me permitiu ter essa independência. Doutor Moacir Wozniak, vamos falar pouco, mas temos que falar sobre a figura do político, ex-prefeito, ex-deputado, uma liderança, empresário, hoje já na faixa dos 72, 73 anos, né? Já com 3 mandatos de prefeito municipal. Me refiro a Edgar Bueno, que citamos ainda há pouco aqui, que hoje é um dos prefeituráveis, tem aparecido razoavelmente bem em algumas pesquisas aí, mas segundo muitos, falam assim, não, já deu o que tinha que dar, já foi, como é que é a bananeira que deu cacho, e que não pode agregar mais e tal. Não sei se você vai querer comentar exatamente isso no mérito, mas está certo isso de dizer que o novo tem que assumir, porque o velho já não dá mais? Não, eu acho que a idade não é problema para você ser um prefeito. Nós temos o presidente dos Estados Unidos que tem mais de 80 anos. Nós temos o presidente Lula aí que está chegando nos 80. Então, a questão de idade, o importante do candidato e depois do administrador é ele ter conhecimento, ter capacidade de gerenciamento, no caso do município de Cascavel. O ex-prefeito foi deputado, se me falha a memória, 3 mandatos. 3 vezes prefeito. 3 vezes prefeito. Eu acho que ele tem condições de administrar a cidade de Cascavel. Eu vejo que o grande problema do Edgar é que o grupo político dele esfacelou, ele perdeu muita gente. Do tempo. E ele precisaria de um partido forte, com tempo de televisão, com recurso do fundo eleitoral, que hoje é importante, né? Não sei se vai conseguir isso, mas se conseguir um partido forte, montar um grupo, ele tem condição de disputar uma eleição, quem sabe ir para um segundo turno. Se vai ganhar a eleição é outra situação. Vamos ter 2 turnos? Eu acredito que podemos ser. Se o grupo do Paranhos fechar com todos esses partidos, 10, 11, 12 partidos que a gente imagina que possa ter, aí existe uma possibilidade de ganhar no primeiro turno. Se esse grupo não tiver coeso, tivemos aí o candidato Pacheco, aí do outro lado aí podemos ter o Alessio. Sim, aí existe vários candidatos do grupo, divide, facilita a oposição. Aí o MDB pode ter o candidato dele, aí é possível um segundo turno. O Pacheco está no grupo do Paranhos hoje? Seria considerado? Sim, é uma dúvida que eu tenho. Não, mas é porque ele é republicanos, né? Então, no seu caso, um pouco diferente, o senhor assume aqui, que é de um partido da base, mas o senhor não é base. Já o Pacheco fala o contrário, já disse para mim, já declarou, aparece abraçadinho com o prefeito Paranhos e tal, que estão em sintonia e tudo mais, né? O problema do Pacheco,
é o Renato. Porque os dois são do mesmo partido, os republicanos. O Renato quer ser o candidato do grupo. E o Pacheco diz que também quer buscar essa condição. Aí se fala assim, não, mas unidade é possível. Vamos convergir, que é o que o grupão quer fazer. Mas é fácil chegar a isso? Difícil, né? Muito difícil. Mas referente ao Edgar, eu divirjo um pouco da fala do Moacir. Assim, eu não tenho nada contra o Edgar, mas eu tenho criado um certo ranço com a questão da manutenção da mesma pessoa no poder por vários tempos. Tipo, o que o Edgar vai apresentar de diferente que ele não fez em 12 anos de prefeito? É muito difícil de você discutir. Ele já foi 12 anos de prefeito, ele já pensou todas essas áreas. Então a gente precisa renovar, a gente precisa mudar isso. E eu tenho dito sobre a reeleição, acho a reeleição muito ruim, entendeu? Mesmo que seja a reeleição espaçada. Não acho algo bom. Votei no presidente que, em tese, era essa reeleição, por outras motivações. Mas não acho que o Edgar tenha isso. Está na hora, eu acho que ele dá uma descansada também, cuidar um pouco das questões dele e tal. Não compreendo que seria um bom... Ou então ser eficiente para convencer que ele está certo, né? Vai depender muito também da conversa, que também nós vamos de um lado e de outro e nós acabamos no lugar comum. Tem que conversar com o dono do título eleitoral, né? Conversar com o povo. É assim, não é que o Edgar será o candidato, que eu apoio o Edgar. Eu só disse que ele pode viabilizar uma candidatura, né? Já foi 3 vezes prefeito, nessa questão. Eu também sou contra a reeleição. A gente acaba votando na reeleição porque às vezes não surge um candidato. É o que tem, né? Você fica sem opção, muitas vezes, e você acaba. Mas agora... Essa questão do Edgar também, quer não queira, passa necessariamente pelo que os adversários dele numa potencial eleição vão apresentar para nós. Falamos aqui desses nomes todos, repetimos, Gugu aqui, Pacheco ali, Renato acolá, Alessio, Paulo Porto e mais uns 3 ou 4 nomes aí, né? Hernani Pudel está aí, o Dalmina disse que está aí também, né? Já estou falando do professor Lemos de novo, que está dando uma crescida aí e tal. Enfim, não interessa quantos e nem quem são. O povo é que vai ter que ser convencido. Eu também sou favorável a um prefeito novo, né, uma liderança, não precisa ser novo de idade. Mas tem que conhecer a prefeitura, não tem a ver com a idade. Não é com a idade, mas um candidato novo. Eu vejo com bons olhos, o Congresso Nacional começou a discutir agora o fim da reeleição, um mandato de 5 anos. Certo. Eu também sou contra a reeleição. Mas quando você não tem opção, você tem que escolher o que tem de melhor. Isso bem. Daqui a pouco já temos que ir caminhando para a finalização, mas ainda temos alguns minutos aí para aproveitar. Vamos falar sobre uma matéria interessante, que a comunidade está curiosa e atenta, que é essa do plano diretor, que é um conjunto de leis, uma norma que trata sobre a área do município, que é urbano, que é interior, o que pode servir para loteamento, que pode implantar e receber os parques de industrialização, o que só pode ser residencial, é por aí que vai e tem muitas outras coisas, né? Nós temos agora uma proposta de aumento da área da cidade de Cascavel, e dizem que quase que dobra. Aumenta a 64%. 64%? Sabia disso, doutor Macer? Que é a proposta? Não sabia. 64%. Bom, é muita coisa. Então, o que hoje é o limite da cidade, né? Para cá é cidade e daqui para lá já é interior. Então, a cidade vai um monte para lá. E aí falam que tem interesses imobiliários, empreendimentos, tem interesses aí também, assim, mais de social, com isso aumentando a área para construir, a política habitacional, valores imobiliários e tal, facilitaria o pobre que quer comprar lá seu imóvel e tal, tem isso tudo. E outros dizem que não é bem assim, não, que tem gente que quer ganhar dinheiro em cima e tal. Então nós temos lá na Zona Oeste, né, o Ecoparque Oeste, um empreendimento gigantesco, em resumo, 6.000 apartamentos. Se todos construídos e vendidos e ocupados, isso dá quantas mil pessoas naquela área lá? 30 mil pessoas? Isso. 6 vezes 4, 6 vezes 5, 30. Agora para curto prazo, né? Já está em andamento a parte de industrial e os prédios não foram ainda começados porque a Câmara não ata nem desata
na legalização desse aspecto de área, porque precisa colocar que aquela área é interior e ela tem que passar para ser cidade, senão não pode construir. O que está vendo que os vereadores demoram tanto para resolver isso, vereador Edson? Tem prazos regimentais que você tem que estar cumprindo. Então, todo projeto que chega, você tem que passar pelas comissões. Então, esse projeto específico, ele saiu agora da CCJ, teve parecer positivo na CCJ e veio para a Comissão de Viação e Obras, que é a comissão, inclusive, que eu faço parte. Hoje foi a nossa primeira reunião analisando esse projeto. Nós organizamos um cronograma sobre os questionamentos que a gente tem em cima dele. Por exemplo, esse tamanho de área, você aumentar 64%, está baseado em qual estudo? Isso é um questionamento que a gente fez, que a gente vai enviar como requerimento. Tem algumas mudanças ali que são mudanças que a gente tem que pensar. Por exemplo, tem uma área urbana que o prédio que for construído não vai precisar ter garagem. Não vai precisar vai ter garagem. Não tem. Tem uma alteração de algumas vias próximas ali à BR que permite você fazer por fora do plano ambiental. Então, são algumas alterações que nós precisamos compreender o porquê que vieram nesse formato. Então, esse diálogo técnico que a Câmara de Vereadores tem que ter. É um poder independente, apesar do Poder Executivo ter feito as discussões dele, ter feito os encaminhamentos dele, o Poder Legislativo também tem que ter os seus questionamentos em cima. Por exemplo, moradia popular. Tem uma previsão de um fundo lá que, na minha compreensão, ele retira dinheiro da moradia popular e deixa esse dinheiro aberto para todos, ampliado para todos os bairros. Então você vai tirar dinheiro do pobre e você vai permitir que esse dinheiro possa ir para o rico. Essa é a minha interpretação. Eu quero compreender se efetivamente isso está posto lá dentro. Então a Câmara está dentro de todos esses prazos. A gente tem ainda um bom tempo ali que pode permanecer dentro dessas comissões para que a gente possa discutir isso. O problema é que estão reduzindo o perímetro urbano e a discussão do perímetro urbano apenas a esse investimento do ecoparque, entendeu? E que não é. Ali tem uma mudança muito grande na nossa cidade, que representa também o progresso da nossa cidade, representa o avanço, que não pode, ninguém consegue prender o progresso. O que a gente tem que organizar qual progresso que a gente quer. Qual que é o perfil de moradia que a gente deseja ter? Porque o perfil de moradia vai depender, vai também determinar qual que é o perfil de pessoas que nós queremos ter aqui em Cascavel. Então, qual que é esse desenvolvimento da cidade que a gente vai ter? Então, é isso que a gente está debatendo na comissão. Acho que nos próximos dias... Não tem data, então, para acabar isso aí? Ainda vai ter que ser feita alguma diligência, vamos dizer assim, confirmação, porque tem muita gente preocupada, viu, doutor Maciel? E é natural, porque os empreendedores da área são muitos em Cascavel. O senhor conhece, sabe, até já trabalhou profissionalmente para muitos deles aí. E não é só o grupo do empresário Francisco Simeão, né, que é esse que nós estamos falando lá do Eco Oeste, e eu cito aqui sem nenhum tipo de problema, né, porque o Simeão até aqui já esteve nesse espaço conversando sobre esse empreendimento. Mas nós temos outro, nós temos lá o nosso querido Jobão, né, o Job de Paula, né, com seus empreendimentos também. Temos o grupo Padovani também, junto com... E mais outros grupos que a gente conhece. Então, todos apreensivos, porque a questão econômica, financeira, exige que haja pressa nisso aí. Mas em assuntos como esse, doutor Macedo, a pressa é inimiga da perfeição, realmente, literalmente? Eu acho que tem que ter cautela, né? Não sou contra o projeto, eu acho que a Câmara tem que analisar realmente. E tem uma situação, a Universidade Federal do Paraná, na segunda gestão do Salazar Barreiros, fez um estudo de desenvolvimento de Cascavel. E eu tive acesso, quando fui secretário, nesse material, e ela direcionava os investimentos para a área de industrialização, sentido BR-277 Curitiba. Por quê? Por causa da direção dos ventos. Então, assim, vamos ter grandes empreendimentos imobiliários, residência, e se tiver indústrias nessa região aqui, de Foz do Iguaçu, existe o risco da poluição vir para a cidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensado. Não é o Moacir que falou isso, foram os técnicos na Universidade Federal do Paraná que elaboraram isso tudo e ficaram bastante tempo em Cascavel e chegaram a essa conclusão que as indústrias tinham que ser naquela direção. Agora, se você constrói as indústrias naquela região e daí todo esse complexo de moradia aqui, esse trabalhador vai ter dificuldade de deslocamento. Então são questões que tem que ser pensado também.
Então não é nada, ninguém é contra, eu acho que é um projeto fantástico, vai trazer muito desenvolvimento para a cidade, mas são pequenos pontos que tem que observar. Muito bem. Sim. O nosso tempo está estourando, peço aqui para o Jardir a paciência, para nós só, que foi falado uma vez o nome dele. E do outro, aquele, o ex, não foi falado nenhuma vez. Então nós não podemos terminar isso aqui. Falam ali, batendo guiso, veneno de política, nada a ver. Né? Mas o que é isso aqui? É tudo... Lula, governo Lula, problema de lei, de fake news, e briga, e congresso, e vota e não vota, e tem número regimental hoje, amanhã tem reunião para liberar verbas orçamentárias, emendas, e aí muda tudo de voto e tal. Um comentário breve sobre isso aí, vereador. Eu acho que o governo Lula está iniciando e ele rompe com vários paradigmas do governo anterior. Então demora um tempo para você organizar. Agora, todos os governos, indiferente de qual foram, ficaram muito reféns do Centrão. E que, novamente, me parece que essa semana eles mandaram um recado de novo. Falaram, olha, se vocês querem independência da gente, vocês não vão ter. A gente continua tendo o controle e o comando aqui do poder legislativo e a gente vai jogar pesado. Então, isso é uma das dificuldades do governo Lula. Ele vai ter que construir os caminhos junto com o poder legislativo para que os projetos deles avancem. Mas eu tenho visto com boa impressão, as ações econômicas me têm sido, pelo menos as que eu tenho visto, num bom caminho, numa boa discussão, retornando um pouco da normalidade do país, da política, saindo um pouco daquela coisa muito louca, muito intensa, que estava há poucos tempos atrás. Eu acredito muito nesse crescimento desse Brasil, nesse avanço desse Brasil, e no diálogo entre as lideranças, entre os estados e tal. Acho que o Brasil vai bem. Doutor Marcílio Wozniak, o senhor acha certamente, enfim, que o ex-presidente Bolsonaro sentou num computador e deu uma olhada para o lado e meteu uma informação falsa relativamente a ter tomado vacina, não tomou vacina, tinha que viajar para os Estados Unidos, tinha que levar uma documentação e tal, e agora está toda essa confusão aí, dizendo que houve fraude, houve lançamento indevido, falso, sobre o governador ter tomado vacina, sendo que todo mundo sabe o que ele sempre disse da vacina, né? Está acompanhando esse imbróglio, não? Estou acompanhando, Miguel. Eu não acredito que o ex-presidente tenha falsificado esse documento. Agora, as evidências de que os seus assessores tenham feito isso, né? E ele sempre negou que tivesse tomado a vacina. Nos Estados Unidos, existe uma controvérsia da exigência para entrar no país, mesmo sendo autoridade, se tinha necessidade ou não. Eu entendo que os Estados Unidos estava cobrando a exigência da vacina. Então, assim, se o presidente entrou, isso está tudo na hipótese, com o documento falso, aí ele incorreu em crime também. Não é que ele foi falsificar o documento, que imagine que o presidente da República vai ter tempo para ir lá no computador para fazer isso. Não tem nem cabeça para isso. Mas assim, se ele entrou num país estrangeiro com um documento falso, produzido por um dos seus assessores, ele incorreu em crime também, né? Então, mas isso está muito ainda nas hipóteses, estão levantando lá com os Estados Unidos essas informações. Sim. Então, assim, tudo que a gente afirmar aqui não é verdadeiro. Ainda tem pano para manga. Ainda tem. E a fake news? A fake news, até eu trouxe aqui uma cópia da lei. A fake news é uma lei do Alessandro Vieira, que é um senador lá do Aracaju, lá do Sergipe, que é um gaúcho lá da sua terra, ele é de Passo Fundo, foi delegado, né? É um bom parlamentar, e o projeto ele protocolou no dia 3/7/2020. Não é desse governo Lula, não é do governo Bolsonaro, é um projeto do senador e que não tem nada de proibição, que não vai se poder mais ler o versículo da Bíblia, não tem nada. Eu tenho a cópia integral da lei aqui, até vou deixar uma cópia para você, tá? Porque muitas pessoas estão comentando sobre a lei e não conhecem a lei. Então, aí os dispositivos da lei, ela é bem tranquila. O que vai ter em todos os países, a Austrália já fez isso, a Alemanha, a Inglaterra, que essas empresas tipo Google, Instagram, Facebook, tudo, eles têm que ter um certo controle, porque você não pode ver aí massacres de pessoas, e isso sendo divulgado diariamente, e isso cria em algumas pessoas que já têm aquela vontade de cometer um crime, parece que desperta nelas, e aí vão cometer outros crimes. Então eu acho que isso tem que ser feito. Tem algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, a questão do próprio vereador aqui, dele se manifestar, porque a lei dizia o seguinte, ali no recinto da Câmara tal, mas com a rede social,
o que o vereador fala, isso vai para o mundo. Então tem que, essa imunidade do parlamentar, ela está na lei aí, ela está contemplada. Mas é para tribuna só? Não, vai valer, aí ele vai poder falar. Hoje é na tribuna. Hoje é na tribuna, entendeu? Apesar que, né, aí entra com uma ação. Mas aqui amplia. Aí amplia. Então, assim, ela é uma lei boa, entendeu? Assim, o que vai controlar essas grandes corporações, que, aliás, eles usam grande parte, em torno de 70%, 80% da nossa internet brasileira com essas redes, e não pagam um centavo para o país. Nem um centavo, Miguel Tis. Então, isso tem que começar a pensar. Essas redes não têm que pagar um imposto pela utilização da internet brasileira? É uma questão que fica Muito aí. bem. Sim. As considerações finais do vereador Edson, se quiser ampliar esse assunto aqui também, e fechar, por gentileza, com algum comentário sobre a sua atuação, que a gente sabe é bastante intensa, relativamente às questões salariais da enfermagem. Movimentações, greves que nós temos acompanhado aqui, e sabemos que o senhor tem estado à frente. Por gentileza, 2 minutos. Eu queria começar por essa questão das fake news. Eu acho que a mentira, que é fake news, você propagar a mentira, ela tem que ser criminalizado mesmo. Você não pode ficar propagando. Não é só mentira política, é mentira sobre questão de saúde, pessoas maldosas se apropriando das redes sociais, do alcance das redes sociais, inclusive para fazer maldade com outras pessoas. Tá, tudo isso tem que ser punido. E as empresas que divulgam isso também têm que ser responsabilizadas juntos, como a gente é responsabilizado em qualquer outra ação fora das redes sociais também. Em virtude da lógica do nosso mandato, nós temos uma atuação, Miguel, muito com os servidores públicos, e a gente fez um acordo lá no início do mandato, que esse mandato seria dedicado à questão da saúde. E é isso que a gente tem tentado discutir, ajudar a criar novas formas de melhorar o atendimento de saúde da população, a ajudar a construir uma maneira de que os servidores da saúde possam ganhar mais, porque não tem saúde pública ou saúde privada de qualidade sem os servidores da saúde, e a gente tem feito isso, acompanhado os sindicatos, acompanhado as lutas. Nós tivemos uma greve que terminou hoje dos servidores privados, tiveram alguns ganhos lá. Nós temos o piso nacional da enfermagem que precisa ser implantado, e eu tenho cobrado insistentemente da prefeitura. A prefeitura já sabe que vai ter o piso, já sabe como vai ser o piso, e não está se preparando para pagar esse piso, para esse dinheiro estar na conta dos servidores. Precisa se mover nesse sentido. Então, a gente tem feito um trabalho nesse formato e tentando cumprir o nosso mandato como fiscalizador, e que é o papel principal. Obrigado, vereador, pela presença, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Doutor Moacir, da mesma forma. E um comentário final seu sobre a questão do direito. Nós temos hoje aí uma discussão nacional referente a decisões jurídicas que foram tomadas em instâncias baixas, intermediárias, superiores, mas as mesmas decisões que para alguns magistrados deveria ser sim, para outro é não, e um outro muito antes pelo contrário, e virou-se, e tem impressão, eu como leigo fico ouvindo e lendo aí, nós temos uma grande bagunça aí. O senhor, como profissional da área, o que pode nos dizer sobre a tal do ordenamento jurídico, a insegurança e tudo mais, e o que o advogado está fazendo para ajudar? Eu tive um professor, eu estudei na Univel, professor Alessandro, que ele, numa aula, falou sobre a jurisprudência. Vou dar um exemplo. Aquele baleiro, lembra, Miguel? Que tinha no interior, lá na bodega. Então, assim, a jurisprudência, você gira o baleiro e você vai tirar. Às vezes é uma bala de banana, às vezes vai ser uma bala dura. Então, assim, existem decisões para todos os gostos. Eu só vejo, assim, algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas são boas, outras elas são discutidas, né? Por exemplo, eu vejo assim, algumas questões que estão exigindo. O Poder Judiciário pode requerer um celular, mas assim, você exigir que o réu forneça a senha, aí eu sou contra, porque ele está fazendo prova contra ele mesmo. E o Código Penal, o Código de Processo Penal, a nossa legislação, a própria Constituição, ela não permite isso, né? Ela dá o direito do réu dele fazer a defesa dele e de não fornecer dados à autoridade policial ou ao próprio judiciário. Então, acho que isso eles estão errando nesse ponto. O próprio ex-presidente agora estava exigindo aí a senha. Isso não pode, né? E nem deve fornecer, né? O Torres lá que está preso parece que forneceu uma senha errada. Acho que porque o cidadão no cárcere também ele
ele fica bastante assustado, né? Acabou fornecendo, mas ele não tem obrigação de fornecer essa senha. Então tem decisão para todos os gostos aí, né? O Brasil precisa ser pacificado, né? A gente saiu de uma eleição muito tumultuada, bastante disputada, acirrada. Eu acho que agora tem que ter uma calma. Quem ganhou que governe, quem perdeu vai fazer oposição, mas que faça uma oposição, né, serena, dentro dos limites da legislação, da lei, enfim, é isso. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer aí o convite. Não teve veneno aqui, né? Não tem veneno nenhum. Não tem veneno nenhum. É. Negócio de guiso, cascavel, não. Fazer uma referência um minhocão aqui, tô máximo. Fazer uma referência ao Léo Rigon, diretor do jornal, e ao Jadir, né, que teve problemas de saúde na Covid, graças a Deus está aí, né? Então firme aí, né? As instalações aqui muito bacana, né? Realmente o programa tem tudo para ter sucesso. E você vamos fazer um barulho aqui nessa área política, né? Que é a nossa e tal, graças a vocês, a gente acompanha e vamos ceder aqui, o programa será uma vez por semana e tudo mais, e quando necessário até espiche-se um pouco mais, algum debate que se fizer urgente, mas pretendemos, é uma pretensão, né? A gente é pretensioso demais, de fazer um acompanhamento dos bastidores, porque olha o que tem de coisa boa nos bastidores, que demora para ser notícia, então a gente tem que descolar. Jadir, deu, né? Já passamos do horário, queremos agradecer todos que estão nos acompanhando, manifestações aos costumes aí, como sempre, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.